Hoje, com muito cuidado, respeito e reverência, vamos falar sobre uma das feridas mais profundas que podem atingir um casamento: a infidelidade. E mais especificamente, sobre uma das suas consequências mais tóxicas e silenciosas: o momento em que o dinheiro, que deveria ser uma ferramenta de construção, se torna uma arma. Uma arma de controlo, de desconfiança, de punição. Um lembrete diário da confiança que foi quebrada. Se você já viveu isso, sabe do que estou a falar. Mas, no meio desta escuridão, existe uma luz, uma revelação, um caminho de cura que é difícil, contraintuitivo, mas que é o único que leva à restauração verdadeira. Agora, para você entender como uma ferida no coração do casal pode envenenar até a sua conta bancária, imagina a cena. Um casal da nossa igreja, alguns meses depois da descoberta de uma traição. Eles decidiram ficar juntos, decidiram tentar perdoar. Mas a confiança, essa fundação invisível do casamento, tinha sido reduzida a pó. E esse pó contaminava tudo, especialmente o dinheiro. A história deles não é sobre apontar culpados, é sobre o caminho de volta, é sobre como uma revelação sobre a natureza do perdão de Deus foi a única coisa capaz de curar não apenas o casamento, mas também as suas finanças. Fique comigo, porque a jornada deles pode trazer uma esperança que você talvez tenha perdido. A esperança de que a cura total é possível, mesmo depois da ferida mais profunda. A paz que eles viviam era uma farsa, era uma guerra fria. Para se protegerem, eles separaram as suas vidas financeiras, contas bancárias separadas, orçamentos separados. Para o cônjuge que foi traído, o controle financeiro tornou-se uma necessidade de sobrevivência. Cada gasto do outro era questionado. Onde você foi? Mostra-me o recibo. Com quem você estava? Cada real era uma prova de fidelidade ou de suspeita. Para o cônjuge que foi infiel, cada dia era um julgamento. Ele sentia-se a viver num regime de liberdade condicional. A sua palavra não tinha valor. Ele entregava os recibos, mostrava os extratos, mas sentia que a sua pena era perpétua. O dinheiro tinha se tornado o símbolo da sua união quebrada. Em vez de planejar um futuro juntos, eles usavam o dinheiro para gerir a desconfiança do presente. Era uma vida de amargura, ressentimento e medo. O ponto de quebra não foi uma nova crise, mas o cansaço daquela guerra. Um dia, em meio a mais uma discussão sobre um gasto trivial, o cônjuge traído desabou em lágrimas e disse: "Eu não aguento mais viver assim. Eu não consigo confiar em você, e eu odeio a pessoa que me tornei por causa disso." Naquele momento de honestidade brutal, eles perceberam que a sua tentativa de cura tinha falhado. Eles tinham perdoado com a boca, mas os seus corações e as suas contas bancárias ainda estavam em guerra. Estavam presos em um ciclo de dor. Eles levaram essa dor, essa falência de espírito, ao seu pastor. Eles não pediram dicas de orçamento, eles pediram ajuda para a aula. "Nós não conseguimos sair disso sozinhos", admitiram. O pastor não lhes ofereceu uma técnica de comunicação, ele ofereceu o evangelho puro e radical. Ele abriu em Efésios 4, versículos 31 e 32. Primeiro, ele leu a descrição do estado deles. "Longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias." Ele disse: "É aqui que vocês estão vivendo." E o dinheiro tornou-se o idioma dessa amargura. Então, ele leu a cura. "Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros." E aqui veio a revelação que mudou tudo. Ele enfatizou a última parte: "Como também Deus em Cristo vos perdoou." O pastor explicou: "O perdão que vocês estão tentando dar é humano, é condicional, é baseado no merecimento. Mas o perdão a que Deus vos chama é divino.
é baseado na graça que vocês receberam, não no arrependimento que vocês exigem. A questão não é: o meu cônjuge merece a minha confiança? A questão é: posso eu estender ao meu cônjuge uma fração da graça imerecida que Deus me deu em Cristo, mesmo correndo o risco de me magoar de novo? Aquela revelação foi aterrorizante e libertadora. Eles perceberam que o perdão não era um sentimento, era uma decisão. Uma decisão de tratar o outro não como ele merecia, mas como Cristo os tratou. E isso tinha que se traduzir na área mais difícil, o dinheiro. O primeiro passo foi a confissão mútua. O cônjuge traído confessou que usava o dinheiro como arma de controlo e punição. O cônjuge infiel confessou o ressentimento e a amargura por viver sob suspeita. Então, com a ajuda do pastor, eles decidiram dar um passo de fé absurdo para o mundo, um ato prático de graça. Eles decidiram ali mesmo fechar as contas separadas e reabrir uma conta bancária conjunta. Era um ato profético. Eles estavam a dizer com o seu dinheiro: a nossa unidade em Cristo é mais real do que a nossa desconfiança na carne. Eles estavam a aplicar o perdão na prática. Mas eles fizeram-no com uma nova sabedoria, inspirada em 1 Coríntios 13. Eles criaram novas regras de engajamento financeiro baseadas no amor. A regra era transparência total, mas voluntária, não exigida. O amor não se ressente do mal. Eles agendariam encontros financeiros semanais que começariam sempre com oração e partilhando um pelo qual estavam gratos no outro. O processo foi lento, havia recaídas, mas algo fundamental tinha mudado. A direção não era mais o controlo, era a graça. O primeiro grande marco da cura aconteceu quando o cônjuge que foi traído viu um gasto do outro e sentiu a velha pontada de suspeita, mas em vez de questionar, orou e escolheu confiar, e sentiu paz. O segundo marco foi quando o cônjuge que foi infiel, sem que lhe fosse pedido, sentou-se com o parceiro e disse: quero mostrar-te as minhas despesas esta semana, para que o teu coração fique em paz. Era a benignidade em ação. A cura verdadeira veio no dia em que eles usaram o dinheiro daquela conta conjunta para abençoar outra pessoa, juntos. Naquele ato de dar, eles perceberam que a sua unidade tinha sido restaurada. O dinheiro deixou de ser uma arma e voltou a ser uma ferramenta de bênção. Essa jornada de cura profunda através da aplicação da graça nas finanças conecta-se com a história do vídeo anterior, sobre o casal que fez um sacrifício para os estudos. Lembra? Ele largou o emprego para estudar e estes 5 passos bíblicos salvaram o casamento. Ambos os vídeos mostram que a unidade do casamento, alicerçada na sabedoria e na graça de Deus, é o nosso bem mais precioso, capaz de nos guiar tanto em projetos de futuro quanto na cura do passado. O link está na descrição. E a nossa próxima conversa será sobre a preparação para o casamento. Vamos falar de um desafio muito comum. O título será: A festa de R$30 mil estava destruindo o noivado, até estes 3 conselhos de Deus. Será uma história sobre como as pressões financeiras e as expectativas sobre a festa de casamento podem minar a fundação de um futuro casal, e como os conselhos de Deus podem trazer clareza e paz. Inscreva-se para não perder. Este foi um tema pesado. Se esta mensagem sobre o poder curador do perdão e da graça tocou o seu coração, deixe o seu like. É uma forma de dizer amém a esta verdade e ajudar a levar esta esperança a quem precisa. E use os comentários com muito respeito. Se você se sentir à vontade, partilhe como a graça de Deus já trouxe cura para uma área difícil da sua vida. E não se esqueça de me dizer de que cidade você está assistindo. Vamos criar um espaço de encorajamento aqui. Se você conhece um casal que está a lutar para reconstruir a confiança, talvez partilhar este vídeo seja um ato de amor. Um lembrete de que em Cristo a restauração é sempre possível. Inscreva-se no canal. A nossa missão é essa: levar a luz da palavra de Deus às situações mais escuras, mostrando que a sua graça é suficiente. Te aguardo no próximo vídeo.